Olá, o projeto 2630 de 2020, que trata da liberdade na internet, inicialmente estabelecia exatamente o contrário, estabelecia censura, controle de conteúdo e controle de distribuição, né? Então criaria-se aí agências de Estado para fazer controle de fatos e determinar o que era verdade, o que não era, e uma série de controles aí de conteúdo, e também criava-se controle sobre a distribuição, que em muitos casos, em casos assim amorais, não ilegais, mas amorais, feitos aí por grupos que queiram divulgar informações de uma maneira muito mais agressiva e não orgânica, montavam-se os robôs, né? E esses sistemas que não são pessoas identificáveis, que não são pessoas de verdade, mas que são usados aí para divulgar e amplificar a divulgação em vários tipos de meios e grupos de comunicação. Muito bem, aí claro que esse projeto tem uma resistência muito grande, porque ele afeta a liberdade de expressão, né? A primeira versão dele. E o relator e os proponentes, etc., resolveram modificá-lo, reduzir o seu impacto e só tratar da questão de distribuição. Então, só tratar das questões de robôs e de grupos organizados, etc. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Vamos entender um pouquinho da onde vem, o porquê vem, porque existem robôs, né? De onde que eles foram criados, por quê? Há muito tempo atrás, todas essas mídias sociais, quando estavam no início, eles não tinham filtros e não tinham regulagens de para onde eram circuladas as mensagens. Então, o impacto de uma mensagem e a criação de uma base era muito rápido. Uma mensagem, por exemplo, vamos falar sobre petróleo. O petróleo afeta o mundo inteiro. Então, você fala de petróleo no Brasil e essa mensagem acaba sendo recebida por pessoas que também querem saber sobre petróleo em todas as partes do mundo. E lentamente isso foi se limitando. Foram começando a criar algoritmos para reduzir o compartilhamento de mensagens, não só para diminuir a sobrecarga na rede, mas também para ter uma segmentação de conversa um pouco menos poluída. Essa foi o início ali dos controles. Então, um controle até que positivo, né? Só que aí entra uma série de perversões disso, né? A primeira perversão, que não é muito uma perversão, mas eu acho que é uma necessidade, era de começar a monetizar. Me lembro muito bem que o Facebook começava a monetizar. Então, para poder estender a comunicação para todo um segmento de interesse de algum tema, por exemplo, petróleo, ou questão de sindicato, questão de privatização, ou questão de leis trabalhistas, etc., para poder segmentar mais as pessoas que possam receber esse tipo de informação ou querem receber esse tipo de informação, Facebook e os outros meios também começaram a seguir essa liderança, começaram a reduzir essas bases que são impactadas por essas mensagens, e ao mesmo tempo criou-se uma oportunidade de poder cobrar para que se expanda os grupos que possam receber esse tipo de um conteúdo de um tema que possa afetar talvez um outro grupo que não seja específico ali, ou na leitura do censurador, né, da própria empresa censuradora. Eles amplificavam aí os outros grupos, liberalizavam os outros grupos mediante algum pagamento, algum meio de pagamento. Então isso virou um modelo de monetização dessas mídias sociais, sobretudo o Facebook, que deu início a isso. Claro que o tempo vai se passando, claro, temos aí questões de eleições, estamos falando aqui de 2014 para cá, né? Isso começou lá atrás, antes de 2010, 2008, 2005, por aí, a coisa foi maturando nos últimos 10, 15 anos. Então, atualmente, o que acontece? Esses grupos, a comunicação está tão limitada nesses grandes canais que criou-se a necessidade, os robôs se viabilizaram, né? As várias grupos aí começaram a se organizar
E a margem das grandes empresas que se tornaram dominantes, quase que monopolísticas, né, do Facebook, que é dono do Instagram, que é dono também do WhatsApp, o Twitter também tem um segmento muito importante, Google com o YouTube. Então você tem aí grandes conglomerados mundiais que se formaram em torno dos canais de comunicação e eles dominam praticamente quase que todo o tráfego de comunicação em mídia social. E acabam aplicando esses filtros de distribuição de conteúdo. Claro que tem uma motivação ainda de questões de monetização. Agora, qual é a perversão do momento? A perversão do momento é considerar informações que são divulgadas contrárias à nova ordem mundial, contrárias à esquerda mundial, contrárias ao progressivismo mundial, ao socialismo mundial. Eles acabaram ajudando nisso, porque já tinha um mecanismo tecnológico para fazer essa limitação de circulação e começaram a aplicar filtros ideológicos. Então isso é fato, que há filtros ideológicos que foram instaurados nesses meios de comunicação, e os robôs vinham para quebrar isso também. Não era somente... Os robôs não serviam, a princípio, só nessa questão de distribuição e de quebrar esses freios ideológicos que foram criados pelos maiores meios de comunicação. Antes havia também a divulgação também de produtos, serviços da própria empresa, etc. Então, os robôs serviam para isso também. Fazer opinião sobre um produto, que é um lançamento, etc. Então, veja que quanto mais regulamentação foi criado pelas empresas controladoras do fluxo de informação, uma alternativa de mercado, ou seja, da sociedade, foi a criação dos robôs. Então, esses robôs agora, como está sendo colocado aqui, é que eles são nocivos à democracia, que eles são nocivos à percepção eles não têm nada a ver com livre expressão. É claro que tem a ver com livre expressão. Os robôs vieram exatamente por causa da falta de distribuição, que ainda se mantém, né? E desses freios ideológicos que ainda existem nos maiores meios de comunicação. Então você não consegue dissociar, como ainda existe os proponentes dessa 2630 ou da futura evolução desse tema, você não consegue dissociar o conteúdo da distribuição, que é o que eles querem dizer. Fala assim, olha, não, conteúdo é uma coisa, entendemos, tá bom, tiramos fora essa questão de censura de conteúdo, nós queremos só censurar os robôs e a distribuição. Eu falei, poxa, mas as coisas estão vinculadas, a distribuição ela é falaciosa, já é falaciosa. Como garantir, então, que a empresa não vai fazer a censura dela, ideológica dela, nos algoritmos, na circulação daquilo que de uma questão conservadora, de uma questão liberal? Como é que eles vão garantir que os algoritmos deles não estão tingidos em questões de distribuição? Eles não têm como garantir isso. Então, foi uma das medidas que o Trump tomou, foi exatamente no sentido de que, se uma pessoa ou um grupo se sentir lesado de que ele está sendo limitado na sua comunicação mais do que outros grupos, por uma questão ideológica, como um grupo conservador, ele vai ter direito de processar a empresa ou meio de comunicação. Por quê? O meio de comunicação ele está se colocando como isento, uma plataforma isenta. Então o consumidor norte-americano está olhando aqui e fala assim, bom, muito bem, eu estou nessa plataforma porque ela se diz isenta, mas agora eles estão passíveis de serem processados nos Estados Unidos. Então, com relação a isso pode mudar muito essa postura do Facebook até, ou do Twitter, ou de outros canais, para se liberalizar um pouco. O próprio Google também, que fazia isso com extrema agressividade nas suas buscas, né? Então, eu acho que isso pode mudar bastante essa dinâmica, e aí isso é que eu diria que é liberdade, né? Porque esses meios de comunicação se colocam como isentos, mas sabemos que não eram isentos, né? Sabemos muito bem que isso não é verdade. Então essa que é a dinâmica que está existindo aqui no momento. Então esse projeto que está aqui no Brasil, voltando aqui ao contexto do projeto do Brasil,
que fala não, queremos limitar só os robôs e só a distribuição de conteúdo nas redes e tal. Isso já é uma falácia de controle de conteúdo também. Não é só distribuição, porque uma coisa está vinculada à outra. Não dá para você desvincular os dois. Isso aqui a medida certa seria algo na linha que o Trump passou, de garantir isenção. O Facebook pode se proclamar progressista, pode se proclamar de esquerda, pode se proclamar globalista, que quer uma nova ordem mundial e criação de um governo global, pode muito bem fazer isso. Ele, como empresa, tem todo o direito de dizer exatamente o que é, e nós, como consumidores, optamos estar ou não no Facebook. Então é a nossa liberdade de escolha de estar ali. Se o Facebook se proclamar isso, é óbvio que vai perder muitas pessoas que buscam um canal isento, né? Então ele não vai fazer isso agora ele pode. Então, e nós tomamos as nossas opções de acordo com essa característica. Então, liberdade para as empresas definirem como elas querem agir, elas se definindo como empresas isentas, então que se comportem dessa maneira. Essa que tem sido a visão da gestão Trump. Aqui no Brasil, nós estamos aqui com um debate totalmente infrutífero de controle de distribuição de conteúdo, sendo que isso está sendo combatido exatamente de uma maneira muito mais clara nos Estados Unidos. Aqui nós estamos afirmando que os robôs são as coisas negativas, são pessoas e grupos criminosos e facções e que estão organizadas para acabar com a democracia. A verdade é provável que exista isso. Não vou dizer que não existe, que não há pessoas organizadas para fazer esse mal. Muito provável. Agora, vamos entender por que os robôs surgiram desde o início, né? É um grande erro assumir agora que os robôs só existem agora e que é só para fazer a maldade. Eles vieram exatamente por um excesso de regulamentação desses meios de comunicação que se tornaram monopolísticos. Então, essa visão e essa perspectiva não está sendo incorporada nesse projeto. Então, esse projeto que fala de limitação de robôs, e por pior que seja a ação deles, e que possa haver, você querer regulamentar isso de uma maneira de Estado, eu acho ruim. Eu acho que quem pode fazer isso melhor são as próprias empresas, os próprios canais que queiram manter os seus canais como isentos. E a gente que faça a escolha por um canal ou outro. Aquele que é melhor se representar isso, aquele que melhor dá uma plataforma de comunicação de fato livre, de fato isenta, esse terá o nosso apoio, terá a nossa permanência. Canais que se poluírem ou que não fizerem essas chancelas, acho que esses aí tendem a morrer, como já morreram vários meios de comunicação no passado. ICQ, Comunicador Messenger, Orkut, vários outros que tinham aí bastante tráfego de informação, hoje não tem mais enfim, não foram evoluindo conforme os tempos. E eu acho que é isso que é uma grande evolução, seria ter essas chancelas pelas próprias empresas e garantir que é de fato isento. Então estamos aqui fazendo uma coisa errada, na minha opinião. Estamos regulamentando de ponto de vista de governo, de Estado, algo que deveria ser das empresas, e elas já estão tomando essas iniciativas, não por nossa enfoque regulamentar, mas sim por pressão que existe aí nos grandes mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, está liderando isso com o governo Trump. Meus amigos, só queria dar esse parecer agora, porque isso vai ser muito importante nessas próximas semanas, podem voltar à tona. E a gente precisa ter uma defensoria muito mais qualificada desse tema. Caso contrário, caímos aqui um vício de brasileiro, que é de regulamentar absolutamente tudo. E aí só as empresas monopolísticas é que sobrevivem no ambiente hiperregulamentado. E é exatamente contra isso que a gente precisa lutar. Precisamos de um mercado saudável, várias opções, e para essas opções maturarem, precisamos de menos regulamentação. Muito obrigado, senhores e senhoras.